Olá, pessoal, tudo bem? Hoje eu volto para falar sobre os recursos que a banca FGV receberá dos nossos alunos da Mike School e também de você que está vendo esse vídeo aqui no meu canal para interpor recursos sobre a matéria de língua portuguesa. Vamos lá? Primeiramente, eu gostaria de deixar aqui a vocês o padrão da FGV com relação a recursos. Gente, ela solta o gabarito preliminar e avalia recurso. Depois, ela solta o gabarito definitivo. Não achei um gabarito sequer e pesquisei vários que não houvesse uma anulação, principalmente na parte de língua portuguesa. Então, não só nós, como professores e alunos, visualizamos este perfil, vamos dizer assim, da banca FGV. Ela mesma se aceita assim e se mostra maleável com relação aos recursos. Então, eu trouxe aqui dois recursos, duas anulações do concurso de analista legislativo, porque eu trouxe uma questão desse concurso aqui para a gente olhar. E trouxe também o de delegado de polícia, olha lá, com 1, 2, 3, 4, 5 anulações, mais 2 alterações de gabarito. Eu não peço nos recursos alteração de gabarito, então se anular, é ponto para todo mundo. Eu não estou aqui para tomar partido de ninguém, mas estou pela lisura da prova e por conta da incoerência da FGV, da inconsistência que ela apresenta na prova de língua portuguesa. Não há coerência nas questões. Ora, ela apresenta a mesma construção como correta, ora, ela apresenta a mesma questão, mesma construção como incorreta. Nós veremos aqui por analogia, olha lá. Amanhã e ontem aqui ela não considerou como antítese e aqui ela considerou como antítese. Na prova, vocês podem consultar na internet, mas foi numa prova de Manaus aqui, e não lembro, de concurso militar, e aqui na prova de delegado, ou vice-versa, tá bom? Esqueci de anotar aqui qual era a prova. Mas são duas questões análogas, e assim tem várias na FGV. Ela repete questões, e isso é uma questão a se considerar. Veja, agora com relação à prova mesmo, nós falamos sobre a questão 3, na elaboração eu senti e mostrei para vocês uma diferença ali entre a A e a E, e agora a refutação do recurso, vocês vão receber os recursos pelo grupo, tá? Então, vocês entrem no grupo de avisos do CFS, que esses recursos serão postados lá. Eu vou deixar aqui abaixo na descrição o link de acesso ao grupo de avisos e também o site da Mike School, que lá te direciona para o curso que você deseja, enfim, para o grupo que você deseja aguardar, tá bom? Olha lá. Mas olha, ai professora, não consegui, enfim, eu já recebi 2 mensagens agora, não consegui. Me chama lá no Instagram também, @prof. Juliana de Cássia, e me chama lá, me segue para eu conseguir conversar com você mais rápido, porque às vezes fica parado lá na caixa. E aí eu te mando também, vou colocar num link aqui também, tá bom? Mas o lugar para você receber informações sobre o concurso é no grupo de avisos da Mike School, joia? Bom, nessa questão aqui de número 3, nós temos: se substituirmos o infinitivo viver por uma forma verbal desenvolvida, a forma correta seria. Então, nós já fizemos a resolução da prova, porém, eu trago agora uma refutação com a nomenclatura. Então, para fazer esses recursos, olha, eu consultei somente esses livros aqui. E aí, então, encontro a nomenclatura errada. Não existe forma verbal desenvolvida em gramática alguma. Não existe forma verbal desenvolvida. O que existe desenvolvida ou reduzida é a oração.
E a banca faz uma confusão aqui, o que constitui também confusão no aluno e acaba confundindo com as alternativas, tá bom? Então, além disso, há duas interpretações. Aqui tinha dois caminhos para seguir, eu segui com relação à nomenclatura, mas há duas interpretações, que foi a interpretação do infinitivo impessoal, que é classificado como infinitivo pessoal, ou a interpretação com relação ao sujeito oculto aqui. E aí eu preciso, né, para ser a A, eu deixo um exemplo do Celso Cunha, eu preciso da primeira pessoa no plural lá para escolher a alternativa A. Enfim. E ele mostra a forma verbal desenvolvida no infinitivo, não está conjugada, ela está impessoal, está sem pessoa, então não faz sentido, tá bom? Mas eu deixei todo esse embasamento lá no recurso, e eu deixo aqui para vocês a base, né, o foco principal. Aqui ao lado, olha, eu resolvi a prova tipo 4, mas eu deixei aqui ao lado as questões que são compatíveis com os tipos de prova, tá? Questão de número 10, também tinha alguns caminhos para seguir aqui, e eu continuo com a interpretação de linguagem conotativa e denotativa. Aqui eu tenho a linguagem conotativa, metafórica na alternativa A, diferente das demais, e por isso que eu escolhi a A. Apesar de aparecer, né, o verbo fazer aqui, eu tenho os verbos de ligação, que são os verbos que definem em todas. Porém, eu segui por outro caminho, porque achei o argumento mais forte, que foi a utilização da mesma questão, idêntica, em um concurso de nível superior para assessor legislativo do estado do Paraná. Então, que tipo de equidade é essa da FGV que presta uma prova para nível médio, para sargento da Polícia Militar, não desmerecendo, não é demérito, o nível exigido é nível médio, e coloca uma questão de nível superior para assessor legislativo do estado do Paraná, exigindo uma complexidade maior, e esse foi o meu embasamento para essa questão, porque eu já vi questões análogas sendo anuladas. Por isso eu achei esse argumento maior. E não adianta ficar colocando muita coisa. A gente tem que colocar um argumento só. Não dá para colocar 2, 3. E se não for isso, vai ser isso. Não, é um só. Tá bom? Bom, a questão de número 14. Inicialmente eu falei que ia pedir anulação por conta dos segmentos destacados. Após muitas pesquisas, desisti dessa teoria, enfim, por conta de questões análogas da banca, por conta de ter verificado que ela não ia anular por conta disso, por conta de outros pedidos. E aí, então, eu fui pelo óbvio, que são duas questões possíveis, passado e presente, e algum e nenhum. Enfim, alguém e ninguém. Em todos os dicionários, todos que eu pesquisei, as duas alternativas são possíveis. E aqui seria a alternativa C, né? Vou ver se dá. Vou ver não, né? Vou arrumar aqui Ainda bem que eu gravei o vídeo antes de enviar, né? Vou alterar lá no recurso também. Então, além da alternativa B, a alternativa C também é possível, porque alguém e ninguém também são antônimos. E eu trouxe várias formas, inclusive mostra a incoerência da própria banca, que na questão 5 considerou como antônimo algum e nenhum. Veja, quando ela disse não vejo muita diferença em estar preso, significa que ela não vê muita diferença, mas ela vê alguma, pelo menos. Ela não vê muita, mas ela vê alguma. Ela vê que outra palavra define, se não alguma, nesse caso aqui. Quando você não vê muita diferença, mas existe uma brecha, você vê alguma diferença. Tudo bem, então. Mas aí ela coloca a definição como a diferença é nenhuma. E ela coloca uma coisa como oposta à outra. Os segmentos não vejo muita diferença e a diferença é nenhuma mostram uma contradição. Que tipo de contradição é essa? Que tipo de oposição se dá se não com alguma e nenhuma? E aí
eu entendi que esse argumento seria mais forte do que os trechos destacados, certo? Por isso que eu trago todo o embasamento lá no nosso recurso, joia? Por fim, a 16. Aqui a 16 e a 20 não estavam dentro do recurso, não estavam dentro da resolução. De cara, eu olhei uma alternativa possível em que não existia o paralelismo e também com relação à voz passiva, e que era a que a banca deveria aceitar. Porém, em uma melhor análise, e também numa análise teórica, antes de sair o gabarito, eu já havia me pronunciado em fazer o recurso dessa, ainda que ela não tenha tido nenhuma divergência com a minha resolução, porque ao estudar, eu fui estudar cada questão. E por que eu fui estudar cada questão novamente? Justamente por conta da incoerência da FGV, dessa inconsistência de aplicação, e também porque alguns alunos me indicaram questões com erro de digitação. Eu falei, poxa, eu não vi esse erro de digitação quando eu li. O que mais eu não vi? Aí eu voltei para ter certeza de que eu havia feito tudo que eu podia aqui com relação à prova, tá bom? Então, aqui eu coloco que não ocorre paralelismo sintático, tanto na B quanto na C. O porquê, né? Eu encontro, então, no Bechara, a banca, ela não descreve bibliografia, por mais que ela use muito as teorias do Celso Cunha, ela não descreve bibliografia para estudo, então ela aceita outros gramáticos. E aí eu uso aqui, em comparação com os dois, a definição desse paralelismo e a comparação das duas alternativas, porque quem prefere uma coisa a outra, né? O correto seria aqui a preposição a. E aí eu tenho, então, eu prefiro um objeto direto e um objeto indireto. Eu tenho construções diferentes. O paralelismo sintático, ele tem a mesma estrutura. Fora isso, né, teria outros caminhos para argumentar nessa questão, porque o paralelismo sintático, ele é uma questão de sintaxe. Sintaxe não é pedida no edital, mas eu não me ative a outros argumentos justamente para focar na teoria, que eu acredito que seja o mais forte a se seguir, tá bom? As coisas não acontecem simplesmente, elas são feitas para acontecer. Aqui eu tenho também uma estrutura diferente. Elas não acontecem, eu tenho na voz ativa, uma construção na voz ativa, elas são feitas para acontecer, eu tenho uma voz passiva, então são estruturas sintáticas diferentes, por isso eu peço a anulação das duas alternativas, da questão por conta de ter duas alternativas, tá bom? Deixei aqui só para vocês visualizarem, mas tá bem embasado lá no recurso, aqui tá curtinho só para vocês acompanharem comigo, tá bom? E por fim, a questão de número 20, porque você bate o olho e já enxerga que é auxiliar e particípio. Você faz em 2 segundos, né, a questão. Mas, em uma melhor análise, eu enxerguei que obrigar não é um verbo de ação. Obrigar é um adjetivo participial, aqui nesse caso, obrigador, obrigados, né? Somos obrigados a aderir às minorias. E aqui eu tenho uma função de complemento nominal. Olha aqui, mais uma questão de sintaxe. Não quis bater nessa tecla de pedidos de sintaxe num edital de morfologia, porque eu já fiz esses recursos anteriormente e não foram aceitos. É como se as bancas ignorassem solenemente isso. O paralelismo sintático, ele precisa de uma estrutura de sintaxe para se fazer a prova. Tanto é que eu não dei no curso isso, e na revisão, nos 45 do segundo tempo, eu falei, gente, não é possível que ela vá pedir paralelismo sintático ou semântico, enfim, na prova do CFS, né? Mas vai que. Então, acabei colocando nos 45 do segundo tempo na revisão. E por ver, né, por estar ali bem próxima à banca e vendo as preferências dela, certo? Mas por fim, então, eu peço a anulação aqui por não haver resposta, porque aqui é uma forma nominal, nós temos um auxiliar mais um adjetivo participial.
e não tem um verbo de ação. O verbo está no particípio, indicando uma característica, né? E por isso ele pede um complemento nominal. Ele não pede um complemento verbal ali, ele não tem ação verbal. Joinha? Bom, e aí eu trago a teoria também dos estudiosos para refutar isso e peço a anulação da questão, tá bom? Você faz o recurso se você quiser. Eu não estou tomando partido aqui. Por exemplo, alunos me pediram ajuda por erro de digitação. Eu não acredito que a banca vá cancelar por erro de digitação. Por quê? Se houvesse o prejuízo do entendimento, cortou uma parte, não dá para entender, ou acrescentou z, não deu para entender o que quis dizer, eu acredito que ela cancelaria. Mas uma troca de letra, né, em que houve um duplo entendimento, vai ser subjetivo, a banca que vai entender. Por isso que eu deixei aqui também como um pedido, né, dos alunos. Alguns alunos indicaram, poxa, professora, a questão estava digitada errada, em vez de uma estava escrito ama. Eu coloquei aqui para o aluno copiar também, colar e fazer o seu recurso, tá bom? Nosso apoio a você é do começo ao fim. Estando certo ou errado, e estando a banca certa ou errada, eu sempre vou tentar fazer recursos e eu sempre vou analisar a prova com esse viés de justiça, né? A gente espera o mínimo de justiça nas aplicações das bancas, tá bom? E por fim, aqui o erro de digitação você faz na questão que você quiser, porque vários alunos também me mandaram pelo Instagram outras questões que eu nem achei depois de tanto aluno que tinha, eu não achei, procurei falando de erro de digitação de outra prova. Então eu deixei um genérico aqui para erro de digitação. O colega mostrou a questão 4, né? Tava escrito deixe inimigos, né? E não deixe inimigos. Eu li não deixe inimigos na hora da prova, então o cérebro me enganou, né? Então, assim como eu li uma ameaça, não li ama ameaça. E foi por isso que eu voltei na prova e falei, peraí, eu não vi, eu li e não vi, deixa eu ver aqui o que mais que eu não vi. E vamos estudar essas teorias a fim de que a FGV avalie a prova. Pode ser que ela aceite e pode ser que ela não aceite. Isso não está nas nossas mãos. E o que está nas nossas mãos, nós fazemos, tá bom? Um forte abraço para você, que Deus abençoe, continue estudando, faça parte da nossa equipe, a equipe que mais aprova nos concursos da Polícia Militar, mikeschool.com.br, entre no nosso site, entre nos grupos de aviso, não saia dos grupos de aviso, porque sempre que houver uma oportunidade para você, nós divulgaremos por lá, tá bom? Um forte abraço, Deus abençoe, tchau, tchau.